Olá, você seja bem-vindo aqui à minha videoaula acerca do livro, que eu escrevi, uns projetos sobre como escrever projetos culturais ou esportivos, tá? Espero aqui, nesse livro, nessa videoaula, tratar de assuntos que sejam do seu interesse. E os tópicos que nós vamos tratar hoje aqui são o objetivo deste livro, o que é um projeto, sobre qual tema pode ser o seu projeto, como escrever esse projeto, para quem apresentar e como apresentar o seu projeto, e por último eu deixo aí uma dica de como faturar até R$6.000 mensalmente com a execução do seu projeto. Então, quero desde já agradecer por você ter adquirido aí essa videoaula, ter adquirido o meu livro digital, e espero aí de alguma forma ajudar aí a aumentar o seu conhecimento e te ajudar aí, quem sabe, a escrever mais projetos, e aí, quem sabe, faturar mais e transformar a vida das pessoas, transformar mais vidas através da realização do seu projeto. Vamos lá? Seja bem-vindo! Então, o primeiro tópico é o objetivo do livro. O objetivo do livro é ajudar as pessoas a escreverem um projeto e transformar aquilo que elas fazem em algo viável, em um projeto viável para uma prefeitura, um colégio e também uma ONG. Então, nós sabemos que aí as prefeituras, os colégios, as ONGs, elas contratam pessoas para executarem determinados projetos, principalmente para certas oficinas, ou para atender ali uma certa comunidade que necessita de um projeto. E muitas vezes as pessoas não são contratadas ou deixam de ser contratadas porque não apresentam um bom projeto no papel. Isso ocorre muito, Então esse livro ele vem de encontro para ajudar essas pessoas a transformar a sua ideia, aquilo que elas já fazem, a sua habilidade em um projeto, escrever isso no papel, apresentar para a pessoa correta e aí, quem sabe, aumentar a sua chance de ser contratado para executar esse projeto ou para que a prefeitura, ONG, escola, colégio ou até uma empresa particular patrocine o seu projeto aí de forma mais fácil, E a gente sabe que é difícil nos dias de hoje a gente encontrar patrocinadores, encontrar pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então o projeto ele vem é uma carta de apresentação, é como se fosse um currículo daquilo que você faz para que as outras pessoas possam entender de fato a sua ideia e as etapas da sua ideia, tá? Trabalhar ensinando essas habilidades em que você gosta de fazer ou gosta de atuar é muito bom. Eu posso falar isso como experiência própria, onde eu já trabalho há mais de 20 anos executando projetos. Eu trabalho mais na área musical, mas também na área de dança, na área de esportes e também na área educacional. E toda pessoa ela tem algo para ensinar. Muitas pessoas talvez não sabem disso, mas você pode transformar aquilo que você faz e pode ensinar isso para as outras pessoas. Vamos, por exemplo, dar um exemplo de uma pessoa, de um confeiteiro, uma pessoa que faz bolo, uma pessoa, um cabeleireiro. Muitas vezes, talvez a pessoa não tenha essa dinâmica que ele pode também faturar de certa maneira, ensinando outras pessoas a fazerem isso. Uma pessoa que trabalha com maquiagem, por exemplo, alguém que dança, enfim. E muitas vezes as prefeituras, os colégios, as ONGs, elas precisam de pessoas que fazem o que você faz para ensinar isso a outras pessoas, E sendo assim, há grandes oportunidades, mas vários profissionais não são contratados porque não apresentam aí um bom projeto, E eu pretendo passar para você nesse livro não só a questão técnica de escrever um projeto, mas também uma questão mais humana, uma questão mais emocional que tem por trás de toda oficina, O modo de como oferecer esse projeto também e como obter renda considerável trabalhando e fazendo aquilo que você gosta de fazer, tá? Muitas prefeituras elas sempre estão promovendo essas oficinas, através das suas secretarias de esporte, de educação e cultura, saúde,
assistência social. E isso gera oportunidade de renda. E aí a gente acaba desperdiçando essa oportunidade porque não apresenta um projeto bem feito, bem escrito, tá? E nesse livro, então, eu pretendo passar para você não só essa questão técnica, mas também essa questão toda emocional e também a questão de orçamento, apresentar para as pessoas certas, né, para elas poderem te contratar e aí você acabar ensinando o que você gosta de fazer. Chegamos ao outro tópico que é muito importante, que é o que é um projeto, né? O projeto, ele é uma estrutura escrita onde definimos o começo, meio e fim de uma atividade, com o objetivo de oferecer um produto, seja ele um curso, uma palestra, uma oficina, com uma planilha orçamentária, né? Um plano de trabalho e um cronograma, tá? O projeto é uma estrutura não só escrita, né? Mas ela também, eu costumo dizer que ela é uma estrutura emocional, que ela é uma estrutura de transformação de vidas. Por que eu falo isso? Porque o projeto, na sua escrita, ele precisa estar muito claro a intenção dele. Não só a intenção estrutural, não só a intenção de você, de como vai ser esse projeto, quantos dias, quem você vai ensinar, onde vai funcionar, os recursos que você vai precisar, o que será ensinado, por quanto tempo, não é só isso. Mas ele precisa estar muito bem alinhado com o que você quer transformar na vida do outro. Então, um projeto ele precisa ser transformador. Se ele não modificar a vida da pessoa, ele não tem importância, tá? Então, ele precisa transformar a vida dessa pessoa. De que maneira? Então, você precisa colocar algo que envolva a emoção dessa pessoa. Mas quando eu falo da emoção, não é a questão de triste, alegre, chorar ou não. Não é isso. Mas a questão é como isso será significativo na vida de quem participa e de quem promove, porque vale lembrar que se você for contratado para executar o teu projeto, ele tem que ser significativo para quem participa, mas também para quem te contrata. E isso precisa estar bem claro dentro do projeto. Por isso que eu falo que o projeto não é só algo estrutural, algo escrito, ele tem que ser algo a mais, tá? Então, quando você propõe um projeto para uma prefeitura, uma ONG, uma escola ou afins, o seu objetivo deve estar bem claro com o resultado do seu projeto, tá? E deve sempre estar focado em resolver algum problema e transformar uma comunidade ou transformar as pessoas. Vendo por esse lado, você consegue aí convencer as pessoas a participarem e você também consegue convencer as pessoas a te contratarem. Trata-se de um planejamento, então, de organização de ações muito bem definidas, muito bem claras, que demonstrem o que se pretende realizar, quanto custará, quais benefícios serão promovidos e quanto tempo isso levará para ser realizado, tá? Então, grande parte dos projetos apresentados, a gente percebe que eles não estão de acordo com o que o contratante deseja. Então, essa situação acontece pois o proponente, a pessoa que vai lá, você no caso, que vai propor o projeto, não faz uma pesquisa de campo, não conversa com esse contratante antes para saber quais são as verdadeiras necessidades dele, o que ele pensa e também do público-alvo, ou seja, das pessoas que vão participar e vão ser beneficiadas. Então, no projeto, eu costumo sempre fazer isso. Isso é um bônus que vai para você e não está escrito no livro, mas eu falo aqui para você na videoaula. Esse bônus é o seguinte: toda vez que eu vou propor um projeto para uma prefeitura, para uma escola ou para uma ONG, o que eu faço primeiro? Antes de eu levar o projeto escrito, eu faço uma pesquisa naquela sociedade, naquele bairro, naquela comunidade, percebo que falta alguma coisa ali de projeto. Então, digamos, falta um projeto musical, falta um projeto de esporte, falta um projeto de geração de renda. Percebendo isso, então eu identifico, olha, bom, é de esporte, então eu vou conversar na secretaria de esporte, com o secretário ou o chefe de departamento, enfim, pela pessoa responsável pelo esporte. Chegando lá, eu bato um papo com essa pessoa e eu escuto dela, me apresento, eu escuto dela o que ela precisa. Muitas vezes eu quero propor uma escolinha de futebol
mas a pessoa acha que não precisa. O secretário, na verdade, ele entende, né, e as pessoas pedem a ele que eles estão precisando mais de uma escola de ginástica. Então, frente a isso, eu falo, olha, eu consigo, eu tenho uma ideia, eu vou te montar um projeto de ginástica então e vou te apresentar. Carlos, mas você não é ginasta, você não é um professor de educação física, como que você vai apresentar um projeto de ginástica? É simples, eu apresento o projeto, eu apresento a ideia, porém, quem vai executar o projeto, eu contrato um educador físico para isso. Mas e aí? Mas eu fico como gestor do projeto. Eu também sou parte da equipe? Sou. Então eu sou contratado, executo o projeto como gestor em parceria com o educador físico. Tá? Então eu faço geralmente isso. Pega essa ideia que ela é boa e ela funciona há mais de 20 anos. Vamos para o próximo tópico. Aprofundando um pouco mais sobre o que eu te falei no tópico anterior, sobre qual tema eu vou escrever o meu projeto. Bom, o que poucas pessoas analisam antes de escrever o projeto, como eu já disse anteriormente, e apresentarem, é a viabilidade da ideia que você tem, se ela é viável ou não. Então, antes de escrever um projeto e apresentá-lo, analise a viabilidade do mesmo, né? E analise também se existe uma probabilidade do seu projeto ser aceito. Se você analisa essa questão, se ele é viável, a chance de você ser contratado para isso é muito maior. Por exemplo, a pessoa é professor de natação, ela vai propor para a Secretaria de Esporte, ou da Assistência Social, ou da Educação em si, ou para um colégio, aulas de natação. Tá? Existe piscina para isso? Existe uma estrutura física onde você vai poder dar as aulas, ensinar as pessoas a nadar? Então, se o colégio, a ONG ou a prefeitura não tem uma piscina, ou se você também não tem essa piscina, então o seu projeto não é viável. Então, não adianta você apresentá-lo. Por isso, quando eu falo que precisamos observar a viabilidade, né? A viabilidade é o quê? A estrutura, né? Os materiais, se a prefeitura tem, se o colégio tem, se a ONG tem, ou se você vai disponibilizar isso. Você pode disponibilizar. Carlos, a prefeitura não tem piscina, mas eu tenho uma piscina que eu posso alugar e eu posso executar o projeto nessa piscina. Dá para apresentar o projeto? Dá. De que maneira? Né? Então você faz a parceria com o dono do local e coloca isso no orçamento da contratação do projeto, tá? E antes de escrever o seu projeto, pesquise na comunidade que você quer desenvolver esse projeto as oportunidades existentes. Um bom olhar atento pode te dar ideias maravilhosas. É importante analisar espaços disponíveis e verificar as intenções dos moradores locais acerca de um projeto. Vamos lá, mais um exemplo. Digamos que você quer apresentar um projeto de hip hop, um projeto aí para você pintar, né, um projeto de grafite, para você pintar aí alguns espaços públicos. O que você observa primeiro? Se há espaços públicos que podem ser grafitados. Vamos por exemplo, ginásios de esportes, paredes, muros da prefeitura, da escola, da ONG. Tendo isso disponível, você tem aí uma viabilidade, você pode criar aí uma oportunidade, né? Você pode mostrar às pessoas, né? Depois aí você vai colocar isso onde? Você vai colocar isso na justificativa do seu projeto, que depois a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então você pode colocar isso na justificativa. Então você observou e viu que tem necessidade. Você foi num ginásio de esportes, percebeu que ali tem uma quadra, percebeu que tem materiais de futsal, mas não há aula de futsal. Então você pode ir lá propor ali uma criação de um projeto de futsal. Né? Você percebeu que tem um espaço e que tem instrumentos musicais parados que ninguém utiliza esses instrumentos musicais. Você pode propor uma oficina de música. Então assim, você tem que observar, identificar as oportunidades e ir lá apresentar para as pessoas, né? Para as pessoas responsáveis. Isso acontece muito em colégios. Colégios têm muitas coisas paradas.
né? Muitos colégios têm instrumentos musicais parados, tem quadro que não utiliza, enfim, tem diversos espaços que podem se transformar em projetos. E aí vem uma outra dica para vocês, né? Em caso de você escrever um projeto para concorrer nos editais, isso também não está no livro, é uma dica bônus. Em caso de você concorrer, escrever um projeto para concorrer nos editais, você precisa fazer uma boa leitura desse edital. Você precisa observar nele as exigências que constam nesse edital para sua participação. Por exemplo, eu vejo editais que exigem que você seja morador de uma determinada comunidade. Eu vejo editais que exigem que você seja inscrito em determinados órgãos. Eu vejo editais que para você participar, você precisa ter 2 anos de experiências comprovadas. Então, assim, você tem que observar se aquele edital está de acordo com aquilo que você quer propor, né? E se você está qualificado para participar. A qualificação no edital, ele acontece já principalmente em duas questões. Primeiro, essa que eu disse, né, a anterior, e a segunda, que vem a parte documental, exigida para você participar. Então, antes de você se inscrever, de começar a fazer o seu projeto naquele edital, você precisa ler atentamente, ver se você se enquadra naquele edital e se você tem a documentação necessária para participar desse edital. Há editais para pessoas físicas e há editais também para pessoas jurídicas. E muitas vezes há editais que não exigem CNPJ, mas exigem que você comprove uma atuação naquela área. De que maneira? Através de postagens de Facebook, através de revistas, através de reportagens, enfim. Então, primeiro, observe no edital se você é qualificado no sentido de documento e de inscrição em algum órgão. Por exemplo, tem edital que exige CREF, tem edital que exige Ordem dos Músicos, tem edital que exige inscrição em outros órgãos, né? Ou num cadastro municipal da cultura, um cadastro municipal de esporte, enfim. Depois de visto essa questão documental, aí você vai observar o quê? Você vai ler o projeto, né, o edital, e ver quais etapas esse edital exige da inscrição do projeto. Tem edital que exige orçamento detalhado, tem edital que não, tem edital que exige desembolso, tem edital que não. Então, primeiro analisa se você está apto para participar daquele edital. Depois, se você tem a documentação necessária. E por último, dando tudo isso certo, você vai lá e se inscreve escreve o seu projeto, né, através do que aquele edital está exigindo. Sempre, por que eu não abordo muito esse assunto no livro? Porque cada edital é específico. Então, muitas vezes um edital para esporte é diferente do edital para música, que é diferente do edital municipal, talvez é diferente do edital federal. Uma dica que eu dou também aqui é procurar em grandes fundações, em grandes ONGs, que eles sempre estão publicando editais de contratação, né? Então você pode observar, vamos supor, a Fundação Boticário, a Fundação Petrobras, a Fundação Bradesco, a Fundação, enfim, né? Funarte, e tantos outros fundações que elas lançam editais para poder aí financiar o teu projeto. Uma grande dica também é um site chamado Prozas, e esse site ele dá bastante dicas de editais e como se inscrever nessa área. Mas como escrever o seu projeto? Eis aqui a questão. Então nós vamos detalhar esse tópico porque os projetos eles são escritos por etapas, né? Então, nós vamos detalhar aqui cada uma dessas etapas. E a primeira delas que nós vamos colocar aqui é a pesquisa. É aquilo que eu já falei lá atrás, né? Eu sugiro que você realize uma pesquisa. Se for em edital, realize essa pesquisa no edital, com aquilo que eu falei no tópico anterior, no bônus anterior.
Nesta primeira etapa, então eu sugiro você realizar a pesquisa, levantar as necessidades da comunidade em que deseja desenvolver seu projeto e descobrir quais projetos já estão sendo executados lá na escola, por exemplo, no CRAS, no município, etc. Além de sondar as atividades já realizadas naquele local e as possibilidades da realização de novas atividades, busque, por exemplo, por equipamentos que não estejam sendo utilizados. Vamos supor, na frente do ginásio de esporte ou numa praça, existe aquela academia ao ar livre. Mas você percebe que ali não tem nenhum profissional funcional ali dando instrução de exercício para aquela academia. Por que não, então, não propor um projeto de treinamento funcional utilizando aqueles aparelhos? E aí você pode direcionar isso tanto para adultos quanto para crianças, também para idosos. E apresentar isso onde? Na Secretaria de Esporte, na Secretaria da Saúde, na Secretaria também da Assistência Social. Então tá aí uma dica para você. A próxima etapa que nós vamos trabalhar aqui é a elaboração do projeto, né? É importante que o seu projeto ele tenha uma boa... e a gente começa, né, na elaboração do projeto, a gente começa pela identificação. E é necessário que ele tenha uma boa identificação, né? Nessa etapa, você precisa colocar informações importantes, como o nome do projeto, quem está propondo, o proponente, no caso você, teu nome completo, seus dados ali. Não precisa colocar CPF, RG, CNPJ, essas coisas não. CNPJ é bom, mas CPF, RG não. Coloca o teu nome, o teu contato de telefone, contato de e-mail, né? E aí você identifica qual é o público-alvo que vai participar. Nesse público-alvo, coloque tipo de, né? Quais pessoas, né? Tipo, idade, quantidade de pessoas que vão participar dessa atividade, né? Por essas informações, elas precisam estar ali no comecinho do projeto. E elas têm que ser bem sucintas, bem curtas mesmo, né? Para as pessoas, quem for observar o teu projeto, já observar, olha, é o projeto tal, e ele vai ser né, realizado para tantas pessoas, coloca o número de vagas, quem vai executar esse projeto e quem que é o público-alvo. São né, idosos, crianças, adolescentes, enfim, tá? Então, vou dar um exemplo, vamos supor, título Projeto Pequenos Construtores, proponente. Aí coloca o teu nome, vamos supor, público-alvo, adolescentes com idade entre 14 a 17 anos, provenientes do bairro São Luís, no município de Jacaré Azul, referenciados no CRAS Zona Leste. Total de vagas, 30 vagas. Então, o que eu fiz aqui? Eu exemplifiquei e identifiquei de forma bem simples. Se você quiser, você também pode colocar aos cuidados do secretário municipal de Por quê? Porque aí você indica para a pessoa. Na outra etapa, agora, nós vamos falar de resumo ou introdução. É um tópico que exige cuidado, tá? O resumo ou a introdução do projeto, ele exige muito cuidado. Por quê? Você vai descrever o projeto em poucas palavras, porém, de forma bem rasa, tomando cuidado para você não adentrar em conceitos como, por exemplo, objetivos e justificativa. Tem que ser bem breve e bem curto. Vamos supor, dando exemplo. Este projeto visa dar instruções a jovens acerca da construção civil, como forma de despertar o interesse e possibilitar a experimentação da profissão de construtor. São ofertadas 30 vagas a cada 6 meses e o curso terá durabilidade de 5 meses. Ao longo do curso, os alunos terão aulas práticas e teóricas sobre construção civil, com o intuito de, no final do curso, poderem trabalhar como auxiliar de pedreiro em obras de construção civil. Então percebam aqui, né, que nesse resumo, quem leu já entendeu o que você quer fazer, as pessoas que vão participar, o que vai acontecer depois que essas pessoas terminarem, quanto tempo durará esse projeto, enfim, ela entendeu tudo aquilo que está no teu projeto. Isso facilita muito, porque dependendo do que você for escrever, a pessoa continua lendo o teu projeto ou ela já para ali e fala, eu quero te contratar. Já aconteceu isso comigo diversas vezes, né? Onde você vai lá e mostra isso aí para a pessoa e a pessoa fala, não, eu quero te contratar. Aqui já tem tudo aquilo que eu quero. O próximo tópico a ser falado aqui é o contexto e público-alvo. Vamos lá, esse público-alvo é o público-alvo mais detalhado, tá? O contexto ele serve como algo introdutório
Porém, você vai contextualizar a questão toda, né? Você vai disponibilizar informações sobre o local, se o curso é gratuito ou não, né? Os períodos de realização, um breve histórico da ação que você quer realizar, né? Você pode introduzir também a questão dos equipamentos ou ferramentas que você identificou lá na pesquisa, né? Então vamos lá, você pega o contexto, né? Você pode ali, sabe aquela hora que você fez a pesquisa? Você coloca agora, né? Vamos, por exemplo, o projeto poderá ser realizado na Escola Municipal João Gomes, no período noturno, com adolescentes e jovens com idade entre 14 e 17 anos. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu já pesquisei que a escola ela está disponível no período noturno. E eu tenho um espaço lá no qual eu posso utilizar para executar o projeto. Entendeu a importância da pesquisa? As aulas serão ofertadas de forma gratuita, tendo como prioridade vagas para jovens encaminhados pelo CRAS, né? O equipamento a ser utilizado nas aulas práticas será fornecido pelo CRAS. Após uma breve pesquisa foi encontrado, aí vem aquela história lá, né? Após uma breve pesquisa foi encontrado material de ferramentas para as aulas práticas no pátio da Prefeitura Municipal. As atividades serão uma efetiva ação de formação humana e preparação para o mercado de trabalho. Então aqui está a pesquisa. Eu já falei para a pessoa que está lendo o meu projeto, olha, na escola eu tenho um espaço e na prefeitura eu tenho ferramentas. Então o que aconteceu aqui? Eu viabilizei o projeto na mente da pessoa. Falou, opa, dá para quem está lendo ou está, né, analisando o projeto com você vai entender, falar, olha, ele é possível de ser realizado. Mesma coisa se for para dança, para música, só muda-se aqui o espaço, talvez, e as ferramentas, né? E as ferramentas. Para o esporte, por exemplo, como eu já dei exemplos lá atrás, tá? Então, o contexto e o público-alvo eles são opcionais no caso. Mas eu acho interessante, principalmente se o projeto já existiu no passado e ele foi paralisado e agora você precisa dar continuidade. E aí você coloca um contexto. Vamos supor, eu trabalho muito com bandas de música, bandas musicais que ensinam a garotada aí a tocar um instrumento e tal. Sempre eu coloco que as bandas de música são as verdadeiras escolas de música municipais de todo o Brasil. Explico esse contexto, né? E aí eu tenho ali um suporte, né? Onde eu estou colocando aqui nesse suporte, né, a minha ideia. Olha, a banda ela é uma escola de música e muitas pessoas não têm dinheiro para pagar. Já estou começando a justificar o meu projeto. A justificativa é o pulo do gato. Eu sempre falo que a justificativa ela precisa ser muito bem definida. Por exemplo, a justificativa servirá para mostrar a necessidade da realização das atividades do seu projeto, ou seja, é o porquê do seu projeto. Por que eu vou ensinar? A justificativa deve ser bem elaborada e embasada, se possível, em dados e informações que justifiquem a execução do seu projeto. Lembrando, dados e informações é um forte fator de convencimento, porém não pode ser confundida com os objetivos do seu projeto. Levando em consideração o exemplo de projeto que estou descrevendo aqui, a justificativa está voltada a explicar o porquê que o projeto precisa ser realizado. Já o objetivo é o que se quer alcançar com a realização do projeto. Então, digamos lá, vou ler a justificativa que eu coloquei aqui no livro. Ó. No bairro São Luís, há uma grande defasagem de oferta de qualificação ou introdução ao mercado de trabalho. Através de pesquisa, lembra lá da pesquisa? Foi constatado que não há treinamentos, cursos nem oficinas que ensinam e preparam os jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. Isto posto, é perceptível a falta de oportunidade que o jovem tem para arrumar um emprego e ajudar no sustento de sua família. Muito tem se falado que o mercado de trabalho no ramo da construção civil está em expansão e que falta mão de obra especializada. Com o projeto, além da preparação para o trabalho, será proporcionada a sociabilidade, a convivência e a responsabilidade aos participantes. Como já foi exposto anteriormente, há local para a realização do projeto, há ferramenta e material disponível para o início imediato. Perceberam que aqui houve o quê? Uma justificativa que ela foi baseada em dados locais, pesquisas e também algo global.
que é aí a necessidade de mão de obra para a construção civil. Então, dessa forma, ela ficou muito bem contextualizada. Então, quando você for fazer a sua justificativa, você vai colocar lá, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um campeonato de futebol. Ela quer propor um projeto de campeonato de futebol para aquela comunidade. Como que você vai justificar isso? Você justifica pelo seguinte, a prefeitura, primeiro, não há campeonatos realizados aqui na nossa comunidade, tarará, tarará, tarará. Começa por aí. Segundo, esses campeonatos eles têm como objetivo, né, aqui tem como falar um pouquinho, mas esses campeonatos visam trazer ali a prática esportiva, desportiva, né, a questão da competição sadia e também proporciona entretenimento para as famílias, que também, através de pesquisa, foi observado que aos sábados, aos domingos, principalmente, as pessoas têm pouca opção de lazer gratuita no município. Ponto. Justifiquei. Olha, falei, olha, não tem campeonato. O campeonato é importante por conta disso, 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 e ela também vai proporcionar para as famílias isso, isso e isso. Além de tudo, ainda você pode colocar... durante o campeonato, realizaremos ou deixaremos montada uma praça de alimentação que gerará oportunidades de renda para pessoas na venda de bebidas e alimentos tais como pastéis, salgados e salgadinhos, etc. Pronto, você gerou renda também. Então você foi significativo. Você pode colocar também que o campeonato é uma forma do quê? De patrocínio, né? Onde você pode mostrar também, divulgar também os comércios locais. Então você justificou, né? Então a justificativa é a parte mais importante. Por que a prefeitura precisa, ou a escola, ou a ONG, por que precisa ser feito esse projeto? Por quê? Né? Então você tem que embasar a sua justificativa nisso. Então vamos lá para os objetivos. Os objetivos eles são classificados em dois, que também são muito importantes. Os objetivos gerais e os objetivos específicos, tá? Existe uma boa diferença entre eles, tá? Muitos projetos não exigem os objetivos específicos, né? Você pode colocar tudo num grande objetivo geral. Por exemplo, um campeonato, você pode colocar lá um objetivo geral e não precisa colocar objetivo específico, a não ser que você queira detalhar mais os objetivos. Os objetivos... primeiro, o objetivo geral ele precisa demonstrar o que se quer alcançar numa visão maior, mais ampliada, com resultados assim mais generalistas. Por exemplo, vou dar um exemplo que está aqui no livro da Construção Civil. Objetivo geral, apresentar aos jovens e adolescentes participantes uma possibilidade de profissão através de estudos práticos e teóricos sobre a construção civil, com turmas a cada 6 meses, proporcionando aos alunos uma oportunidade de aprender uma profissão e de entrarem no mercado de trabalho de forma mais qualificada. Esse é o objetivo geral. Quando é a pessoa ter contato com aquele ensino e depois disso ela ter tal oportunidade. Então eu objetivei de forma geral. E eles foram abordados, você pode perceber que eles foram abordados de forma ampla, bem geral e generalista, tá? Já os objetivos específicos, eles precisam ser mais claros e ser mais destrinchados, mais detalhados, tá? E serem identificados de formas mais específicas, delimitando mais o tema e precisam detalhar o que será realizado, como, vamos supor, continuar nesse exemplo. Então, objetivo específico, você já fala específico. Então, você determina, destrincha o objetivo ali em tópicos que você vai trabalhar com aquele projeto. Por exemplo, aqui nesse caso, objetivos específicos. Formar pessoas para o campo do trabalho da construção civil. Estudar questões práticas da construção civil, realizar atividades práticas sobre construção, formar cidadãos aptos a trabalhar como auxiliares de construção. E aí você pode ir elencando outros. Vou dar um exemplo aí de uma oficina de artesanato, né? Quais os objetivos específicos? Aí você pode colocar a técnica que você vai trabalhar. Vamos desenvolver a técnica de bordado à mão. Formar pessoas para o campo do trabalho no artesanato, promover e fomentar a cultura do artesanato como forma de renda,
Você vai destrinchando. Então, são os objetivos mesmo específicos. O que você quer que as pessoas aprendam? Num treinamento, vamos supor, ginástica, ou pode ser um treinamento funcional. Desenvolver habilidades de mobilidade, realizar exercícios específicos de forma funcional, enfim. Sabe, você vai detalhando. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu não sou educador físico, talvez eu fale besteira. Mas o que fica aqui são os exemplos mesmo, tá? Então você pode perceber que os objetivos eles foram detalhados de forma assim bem específica mesmo, deixando bem claro o que você pretende. Um outro tópico importante, uma outra etapa do projeto é o plano de trabalho. E como a própria palavra diz, o plano de trabalho é um detalhamento, né, de como será realizado o seu projeto. Nele deve constar as etapas de cada atividade. Aí ele vai ser bem detalhadozinho mesmo. Os prazos para cada atividade e a carga horária, principalmente. Geralmente ele é apresentado de forma de tabela, né? Você pode criar uma tabelinha ou por tópicos. E ele deve estar totalmente coerente com os objetivos específicos. Então, se eu vou ensinar lá um treinamento funcional, se eu vou ensinar exercícios de alongamento, então eu tenho que prever isso daí no plano de trabalho. Quanto tempo eu vou trabalhar, quantos minutos eu vou trabalhar por vez, enfim, né? Vou dar um exemplo lá, voltando para a construção civil. Então, o plano de trabalho, eu gosto de destrinchar ele por etapas também, sabe? Então eu coloco lá, eu penso assim, em tudo como que o projeto vai acontecer durante aquele período. Primeiro, eu penso como as pessoas vão ficar sabendo que o projeto está sendo feito, como vai ser essa divulgação, como serão as matrículas, como que as pessoas vão participar de uma reunião para saber como que vai ser tudo isso. Então, coloca lá, divulgação em rádio, né? Então, campanha de divulgação e matrícula, né? Vamos supor. Então, como que será? Então, você coloca lá, campanha de divulgação em rádio, escolas e na internet sobre o curso e suas informações. De local, né? Na realização de local, dias e horários para a realização das matrículas. Prazo, 1 semana. Carga horária, 40 horas. Matrícula e organização das turmas. Vamos lá. Na semana seguinte à divulgação, será realizada a matrícula dos interessados e a organização das turmas. Prazo, 1 semana. Carga horária, 40 horas. Aulas teóricas sobre a profissão. Aulas teóricas sobre construção civil e o perfil esperado do profissional. Prazo, 2 semanas. Carga horária, 16 horas. Aulas teóricas sobre formação de paredes, lajes e concretamento. Aulas teóricas de formação, tal. Prazo, 4 semanas. Carga horária, 32. Entendeu? Então eu fui ali destrinchando cada atividade que eu fui trabalhando. Se é um campeonato, então eu vou colocar lá a etapa de divulgação, etapa de inscrição, sorteio dos jogos, realização de cada jogo, de cada etapa do campeonato e final. Tem que promover, tem que propor tudo isso, tá? Então o plano de trabalho, ele precisa estar bem de acordo com o que você vai fazer. Eu gosto de colocar o plano de trabalho porque ali estão as metas, né? As metas a serem atingidas, né? Principalmente isso. E detalha cada etapa. Então, muitas vezes o contratante ele gosta de saber como que vai ser, que jeito que você vai fazer. É o jeito, né? O plano de trabalho é o jeito que você vai fazer ali, tá? Então, ele é muito importante. A metodologia é o como, é que estratégia, como que você vai fazer isso, né? Então, na metodologia, você deve apresentar a maneira que será realizado o seu projeto, ou seja, de qual forma, né? De como serão as aulas, de como será a seleção das pessoas, a divulgação. Parece um pouco com o plano de trabalho, mas a metodologia é de como será. Na metodologia, você vai falar como que serão essas aulas, né? Então vamos lá, vou ler aqui o que eu coloquei de exemplo. Metodologia, as matrículas. As matrículas serão realizadas após a divulgação, de preferência no prédio do CRAS, após o preenchimento das vagas. E assim se dará ao início das aulas. Após a realização das matrículas, será agendada e realizada uma reunião com os alunos e responsáveis para explicar o funcionamento do projeto. Para a realização das matrículas, os interessados deverão apresentar cópias simples dos seguintes documentos:
RG, comprovante, tal. Das vagas, serão ofertadas 30 vagas, sendo que 50% das vagas serão prioritárias para os referenciados do CRAS. Aulas, as aulas serão realizadas 2 vezes por semana, com carga horária de 4 aulas cada. Serão primeiramente realizadas de forma teórica, onde serão estudados os fundamentos da profissão. Após os estudos dos módulos, serão realizadas aulas práticas. Onde que está previsto os módulos? Lá no plano de trabalho, lembra? Nas aulas práticas, será obrigatório o uso de IPIs. Após o período das aulas práticas, serão realizadas visitas técnicas e supervisionadas em obras próximas ao local das aulas. As aulas serão todas realizadas na Escola Municipal, tararau, a partir das 19 horas. Após a conclusão dos módulos, os alunos que tiverem aproveitamento igual ou superior a 75% receberão o certificado de participação. Percebeu que ali eu coloquei como vai acontecer as aulas. Então, se for digamos lá, um treino funcional, então como será realizado as aulas? Bom, os 10 primeiros minutos serão de aquecimento, alongamento, os próximos 20 minutos de exercício enfim, do que está específico lá do treinamento. Como eu disse, eu não sou educador físico, então eu não consigo, no momento aqui, exemplificar. Mas aí você vai colocando. Se é de música, então os 10 primeiros minutos nós vamos falar sobre teoria da música, os outros 20 minutos próximos vamos fazer aquecimento no instrumento, os próximos 30 minutos, então, nós vamos praticar uma música. Ponto. Após um período de 1 mês de aula, nós vamos ter um repertório, vamos desenvolver um repertório para apresentação. Mesma coisa serve para dança. Enfim, são várias aí as possibilidades, tá? Então, descreva a metodologia sempre detalhadamente, pois é a melhor forma de mostrar a qualidade do seu projeto e como ele vai funcionar na prática. O cronograma é um detalhamento em períodos, né? Ele está muito próximo ali do plano de trabalho, mas ele é um pouco diferente do plano de trabalho. Por quê? Ele é um detalhamento em períodos de todas as ações que você pretende realizar. O cronograma dá uma dimensão da execução e um detalhamento de cada etapa a ser realizada. É a forma mais clara e objetiva de mostrar a evolução e execução do seu projeto, além de servir de parâmetro para acompanhamento e prestação de contas. Tá? Geralmente é apresentado em forma de tabela e deve estar de acordo com o plano de trabalho. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho lá o meu projeto, ele vai durar 6 meses. Então, o primeiro mês, o que vai estar sendo feito? O segundo mês, o que vai estar sendo feito? O terceiro mês, o que vai estar sendo feito? O quarto, o quinto, o sexto, entendeu? Então, você vai no cronograma de trabalho, você vai desenvolver isso. Agora eu vou falar um pouquinho, que também não está no livro e vai como bônus para você, sobre o cronograma de desembolso, apesar que eu mando um modelo de cronograma de desembolso. Geralmente também há projetos que exigem um cronograma de desembolso. Ou seja, o que é o cronograma de desembolso? É uma planilha onde você vai colocar lá, no primeiro mês, digamos lá, você coloca assim, descrição, o mês e o valor. No primeiro mês, vamos lá falar sobre o campeonato. Divulgação do campeonato, com a contratação de propaganda na rádio, tal. Valor, duração, 30 dias. Valor, R$ 1.500. Vamos supor, compra de troféus, tal, assim. Quantidade, 20. Valor, R$ 2.200. Estou citando exemplo, não sei o valor específico, tá? É só exemplo mesmo. Entendeu? Então, o cronograma de desembolso, você vai colocar ali cada etapa de desembolso. Vamos supor que o teu projeto, ele é um projeto que vai durar 10 meses e você vai receber mensalmente para executar. Então, vamos lá. Você coloca lá, execução, matrículas, campanha de divulgação, matrículas, reunião e as primeiras aulas. Primeiro mês, valor, R$ 1.500. Desenvolvimento das aulas tal. Segundo mês, valor, R$ 1.500. Desenvolvimento das aulas não sei o que. Terceiro mês, valor, R$ 1.500. Lembra que eu falei que o cronograma ele tem que estar de acordo com o plano de trabalho. Então, o cronograma de desembolso nada mais que é isso, tá? Carlos, eu tenho que quantificar tudo? Depende do projeto. Se for um projeto que vai concorrer a um edital,
Alguns editais exigem, outros editais não. Então, por isso que eu sempre falo, gente, nessa questão depende, tudo depende. Depende muito, 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 muito de quem está contratando e o que você está realizando. E vamos lá para o outro tópico, que são os recursos humanos, né? Os recursos, tanto humanos ou materiais. Então, a gente tem que levar em conta que um projeto, ele precisa de recursos humanos e materiais, ou didáticos que sejam, né? Então, nos recursos humanos, a gente vai destacar as pessoas que vão executar o projeto, e não as pessoas que participarão do projeto, tá? Então, é a equipe que fará parte desse projeto. Dessa forma, é possível o contratante perceber a estrutura humana, porque muitas vezes você apresenta um projeto com um determinado valor e a pessoa não entende quantas pessoas vão estar envolvidas para desenvolver esse projeto. Então, geralmente eu coloco secretário, né, a pessoa que vai organizar a turma, que vai fazer relatório, que vai tirar foto, coloco lá o professor que vai participar, né, o professor das atividades, coloco lá o gestor também. Carlos, eu posso determinar isso depois, discriminar isso no orçamento, o valor de cada um? Posso. Pode. Mas eu quero colocar um valor global. Pode também. Você coloca um valor global para a contratação de tudo isso daí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais no orçamento, tá? No recurso material, o próprio nome já diz, você vai descrever os materiais que vão ser precisos, né? O material que você precisará para utilizar. E aí cabe aquela pesquisa, de repente o material que você vai utilizar já existe, então você coloca, olha, eu vou precisar de 10 instrumentos musicais, né, de percussão para realizar a oficina de percussão. Quem fornece? A prefeitura, no caso. Aí você pode até colocar lá, os instrumentos encontram-se parados na escola XPTO, vamos supor. Então você pode determinar isso. Ou se você tiver, aí é a hora que entra o teu material, que eu falei lá no comecinho. Você tem esse material de percussão e você quer agregar no teu projeto. Então você coloca lá, 10 instrumentos de percussão será fornecido pelo contratado. Ele está dizendo que é você que vai fornecer. Carlos, que hora que eu coloco então esse valor? Você vai englobar isso no teu preço lá no orçamento, depois eu vou te falar como faz isso, tá? Então você coloca todos os recursos materiais e você pode dividir aquilo que quem está te contratando vai fornecer e aquilo que você, contratado no caso, vai fornecer. E por quanto período isso vai ser necessário? Então, se é materiais de consumo, isso se renova a cada um período, vamos supor. Vamos supor, materiais de escritório a cada 2 meses, a cada 1 mês, aí vai depender do que você planejar. Materiais esportivos também. Então, são materiais de consumo que você vai precisar a cada X tempo. Então, você tem que determinar isso também no material, nos recursos materiais. O tópico de prestação de contas aqui, no livro, eu abordei ele apenas como uma prestação de contas do serviço realizado e não dos recursos que foram gastos, tá? Então, através da prestação de contas, aqui você vai comprovar de forma assim, documental a realização do seu projeto, né? E aí, caso ele seja financeiro, isso também não está previsto no livro, mais um bônus que você ganha aqui na videoaula. Você vai fazer uma planilha com todos os custos previstos. Nessa planilha vai ter um campo de descrição, né? Um campozinho de descrição, um outro campo onde você vai colocar a quantidade, o valor unitário e o valor total, subtotal daquele item, né? Então, tem projetos e principalmente projetos de editais que exigem esse orçamento detalhado. Eu também mando um modelo de orçamento detalhado separado nos arquivos do projeto. De que forma funciona isso? Então você vai detalhar lá, que digamos que você vai fazer um projeto de escolinha de futebol. E você, estou falando detalhar prestação de contas orçamentária, tá? Que envolve dinheiro. Não está previsto no livro isso, mas eu estou explicando aqui para vocês como bônus. Então, se o projeto exija que você determine ali, detalhe, né, na prestação de contas o que você gastou, então você coloca lá que você precisa, vamos supor, pagar o educador físico. Então você coloca lá, educador físico para as atividades de treinamento.
valor previsto, R$1.000, valor pago, R$1.000, e aí você anexa junto a essa prestação de contas o recibo que você pagou àquela pessoa. Se você vai fornecer material esportivo, você coloca lá a descrição, fornecimento de materiais esportivos, e aí você discrimina quais foram, quantas vezes, né, o valor previsto e o valor gasto. Nota fiscal, tudo que você for comprar, pega a nota fiscal, né, no seu nome ou no nome do CNPJ, de quem está executando o projeto, e anexa junto aí na prestação de contas. Entendeu? Então a prestação de contas ela é muito complicada, mas ela não é impossível de ser feita, tá? Eu sugiro que se o projeto valer a pena e tiver aí um dinheiro bom, vale a pena você contratar um contador aí para fazer isso junto com você. Então a prestação de contas ela precisa aí ser bem detalhada, no caso a prestação de contas financeira. No livro eu falo de outra prestação de contas que também é importante, ela deve ser feita, realizada todos os meses, que é a prestação de contas daquilo que você desenvolveu no seu projeto, que já foi realizado no seu projeto, tá? E de que forma você faz isso daí? Né? Isso aí você faz através de relatório, com foto, vídeo, detalhando os dias, as ações, as horas, documentando isso muito bem documentado. Vou explicar por que você precisa fazer isso. Primeiro, para dar aí uma clareza ao seu projeto. Né, para o seu projeto, para todos que te contratam perceber que você realmente trabalha e você realmente está executando o projeto. Segundo passo importante disso aí, Tribunal de Contas. Geralmente, quando nós falamos de ONG, quando nós falamos de prefeitura, todos os contratos são passíveis de fiscalização. E o Tribunal de Contas, através do seu relatório, ele sabe que você prestou o serviço. Então você não vai ter problema nenhum aí depois com o Tribunal de Contas ou coisas do tipo, tá? Então eu sugiro aí que vocês trabalhem bem essa questão da prestação de contas, tá? Bom, um outro tópico importante agora, né, é o orçamento. O orçamento, sem dúvida, é a questão mais importante e um dos fatores que mais define uma contratação, tá? Geralmente, como eu disse lá anteriormente, eu costumo apresentar primeiro o projeto. Então eu apresento o projeto primeiro, apresento a minha ideia, né? Depois disso, eu vou e apresento o orçamento separado, tá? Por quê? Porque primeiro eu mostro o valor do projeto, mas não é o valor financeiro, é o valor, aquilo que ele vai transformar na vida das pessoas, o que realmente ele vale, né? No que ele vai transformar a vida das pessoas, o porquê que ele é importante. Então eu convenço a pessoa pelo seu valor real, né? E não o valor em dinheiro. E depois disso eu vou e apresento o meu orçamento, tá? Então geralmente eu não gosto de falar de valores diretamente, até porque de acordo com a legislação, né, vigente de licitações e compras, né, de prefeituras e tal, uma prefeitura, um setor público, ele contrata sempre aquele que apresentar um orçamento mais barato, né? Então, atenção, vou só fazer um adendo aqui. Nesse momento eu falo ainda da Lei Federal 8666/93, que é digamos, a lei antiga, né, da licitação, mas que ainda está vigente até abril de 2023. Tá? Eu não estou falando aqui da Lei Federal 14.133 de 2021, tá bom? Estou falando ainda da Lei 8.666/93, que ela ainda não foi revogada. No ano de 2022 ainda ela está valendo. O que acontece é que algumas prefeituras já estão se adequando à nova lei, já estão utilizando a Lei 14.133/21. Mas muitas prefeituras ainda estão na 8666/93. Como o orçamento é um fator preponderante ali para a contratação, eu costumo apresentar ele à parte, separado do projeto, tá? Apesar de muitos contratantes exigirem indicar um orçamento, eu sempre insisto em apresentá-lo depois. Caso seja impossível que isso aconteça, tente deixar claros os motivos pelo qual você está cobrando naquele projeto, tá? Para que seu preço seja entendido de forma clara, é importante especificar todos os custos e preços, para que nada fuja
e que não fique subjetivo, né? Que nada fique subjetivo, mas você coloque ali realmente de fato como você vai utilizar aquele dinheiro. E depois eu vou falar também para vocês nos próximos tópicos a questão aí de como que as prefeituras contratam, né? E como que você pode ser contratado. Então tem que ter ali no orçamento as informações muito claras. Então, se você precisa de um gestor, tem que estar constando. Se precisa de um educador físico, tem que estar constando. Se precisa ali de um preparador, precisa estar constando. Não precisa especificar no orçamento detalhado, caso você não queira, o valor de cada um. Mas você precisa agregar essas pessoas no orçamento e principalmente, aí que vem o pulo do gato, né? Essa é uma dica muito importante. E principalmente, você precisa detalhar as horas que você vai utilizar para executar aquele projeto. Quantas horas você vai precisar? Porque aí a pessoa que está ali observando o projeto vai perceber, falar, nossa, é muitas horas trabalhadas, não compensa colocar ninguém aqui da prefeitura, então compensa mais eu terceirizar esse serviço, então eu vou contratar essa pessoa aqui, ou eu vou abrir a possibilidade de contratação para essa pessoa. Tá? Então, determine mesmo quantas horas você vai precisar. Tá? E aí o orçamento ele precisa ter todas essas descrições, o valor, né, o valor total, a validade da proposta, geralmente em torno de 30 a 60 dias, as condições de pagamento, tá? Então, assim, a questão do orçamento ela é optativa, tá? Se for um projeto que você vai concorrer a um edital, não é orçamento, isso vai estar lá na planilha, no cronograma de desembolso, esses valores já estabelecidos. Então, você é dispensável aí o orçamento. Bom, e aí vem a parte mais polêmica, né? Que o pessoal entra em dúvida e conversa comigo. É como faturar R$6.000 mensalmente com a execução do seu projeto, tá? Bom, a ideia basicamente é simples. Caso você mora em uma região onde as cidades são próximas, você pode apresentar o mesmo projeto em várias prefeituras. Eu faço muito isso, em várias prefeituras ou escolas, ou enfim. Uma dica aqui é você também procurar escolas particulares, porque muitas vezes as escolas particulares estão terceirizando determinados serviços. Então, no lugar dela contratar um professor lá fixo, você pode apresentar um projeto com eles, eles te contratam para exercer aquela função, aquele projeto em um determinado tempo, e você pode, vamos supor, a cada dia da semana, exercer e conseguir aí executar o seu projeto em um lugar diferente, né? Digamos que você cobre R$1.500 para desenvolver um projeto, né? E que você consiga aí na sua agenda desenvolver esse projeto uma vez por semana. Se você fazer isso em 4 locais, você já tem R$6.000 mensais. Então essa é a ideia que eu dou, que muitas vezes as pessoas não observam, né? Então, por que eu coloco R$1.500? Porque R$1.500 para uma prefeitura facilita muito a contratação. Estou falando da legislação de hoje. Apesar que a legislação de licitação está mudando, né? Esse é o último ano da legislação antiga e vai entrar numa legislação nova de dispensa de licitação. Mas, por exemplo, na legislação atual, R$1.500 dá dispensa de licitação. Então não há um processo licitatório simplificado, ou seja, eles vão tendo a questão, tendo aí a possibilidade de execução do projeto, eles vão solicitar 3 orçamentos, né, para pessoas diferentes, e aí o orçamento que tiver menor valor vai aí executar o projeto. Então cabe aí você também fazer um valor de mercado aí que você ganhe dos demais concorrentes, né? Então você ganhando dos demais concorrentes você consegue trabalhar. E aí você pode fazer isso em 4 prefeituras, por exemplo. E aí 3 prefeituras, 4 prefeituras ou até mais. E aí você consegue uma renda boa, né? Você pode fazer isso com colégios, você pode fazer misto, pode fazer na prefeitura, no colégio particular, no colégio estadual. Aí você tem que ver o quê? Os trâmites de cada contratação. Então tem prefeitura que contrata de uma maneira. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz é o quê? Precisa CNPJ? Precisa ser ONG? Olha, depende. Depende de quem está te contratando. Tem gente que contrata só com CNPJ.
tem gente que contrata só através de ONG, tem gente que contrata por MEI, tem gente que contrata por pessoa física, então vai depender do contratante, de cada um. Tá? Cada um, existe legislação para todos, então cada um adere aí o que é mais fácil para eles, tá? Uma dica que é importante para vocês é que mesmo que você não tenha um CNPJ, mas existe uma possibilidade de você emitir nota fiscal como pessoa física. Aí você precisa procurar a prefeitura do teu município e ver como é o processo de fazer isso. Mas sim, parece estranho, né? Falar, mas sim, pessoa física também pode emitir uma nota fiscal. Então aí vai depender de quem está te contratando. Quem vai definir isso é a pessoa que está te contratando, tá? Então é possível se organizar de uma maneira, né, que não é tão difícil e você exemplificar. Por exemplo, a gente desenvolve aqui, hoje eu tenho uma empresa, né, nós temos uma empresa que presta esses serviços, que é a LAF Arts. Então a LAF Arts hoje ela presta diversos projetos, né, se não me engano está para mais de 10 projetos executados no momento. Então nós temos projetos de dança, temos projeto funcional, de hidroginástica, projetos de esportes coletivos, projetos educacionais, projetos na área da cultura, de ensino de música, de danças, enfim. Então nós temos aí uma gama bem gigantesca. E a gente atende, hoje no momento, 5 prefeituras. E nós já chegamos a atender 8 prefeituras. Então assim, depende muito, né? Depende muito de como está o seu relacionamento, a sua vontade de ir à luta. Então fala assim, sentado e esperar cair do céu não vai acontecer. Mas se você fazer um bom projeto, escrever direitinho e levar isso adiante, com certeza você vai conseguir. Aí aqui vai um bônus que não está no livro. Carlos, eu não tenho experiência ainda. Será que eles me contratam? Contratam. Conversa com eles, conversa com quem está querendo te contratar, faz um preço baratinho. Começa, entra no mercado, entendeu? Não queira já começar a entrar no mercado ganhando muito. Muitas vezes você vai deixar de ser contratado por conta disso, né? E vai provando para as pessoas. Cria uma página no Facebook, no Instagram, isso é totalmente gratuito, um canal no YouTube. Divulga as suas ações, divulga o seu trabalho, divulga os seus ensaios, se você for músico, divulga seus treinamentos, se você for da área de esporte. Divulga lá o seu bolo, se você for da área de confeitaria, enfim, divulga, coloca lá, vai divulgando e vai mostrando para as pessoas. Se não conseguir no momento que paguem você, faça por um período gratuito, mostre para pessoas que você tem a capacidade e depois cobra para isso, tá? Mas assim, primeiramente, não faça, tenta por último assim fazer gratuito, né? Tenta cobrar nem que for um valor simbólico, tá? Nem que for um preço mínimo. Tem projeto aí que eu comecei cobrando R$500, R$400. Por quê? Porque eu tinha que provar que eu era eficiente naquela área. Então, até eu provar isso, vai um tempo. Então, como que eu provo? É mais fácil eu mostrar e ser contratado se eu já tenho uma experiência do que zero experiência, né? Então, quando me derem uma oportunidade, eu vou lá, cobro barato e começo. No próximo que eu ofertar, eu já oferto um preço muito maior. Até mesmo porque aquele que te contratou por um preço pequeno, quando for fazer uma renovação, você pode falar, agora o preço é X. E você fazendo um bom trabalho, a pessoa vai entender que você é bom e que ele realmente precisa do seu trabalho. Tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês. Peço que me sigam aí nas redes sociais, né? O Facebook, Instagram, é só procurar Carlos Frangiotti, tá? O meu nome social, na verdade, é Carlos Rogério, mas nas redes sociais aí eu ainda estou como Carlos Frangiotti. Quero agradecer a você por chegar até aqui, espero ter auxiliado e trocado aí a minha experiência, tá bom? E sempre que tiver aí alguma novidade, vou estar divulgando aqui também para vocês, tá? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.